título em negrito nessa Bíblia que eu estou utilizando está dizendo: a justificação é pela fé. Olha que título importante, escrito de uma maneira toda especial. A justificação, ele afirma, é pela fé. Não há outra forma. Só pelo título em negrito você já percebe o teor do capítulo, de que não há outra forma para sermos justificados a não ser através da fé. Então nós vamos aqui esmiuçar alguns versículos deste capítulo 3, para que possamos assim extrair da Bíblia, extrair da palavra de Deus o que a palavra de Deus tem a nos dizer. Vamos lá? Capítulo 3 da carta aos Gálatas inicia da seguinte maneira: ó insensatos Gálatas, quem vos enfeitiçou para não obedecerdes à verdade? A vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi apresentado como crucificado. Você vai perceber ao estudar a carta que Paulo escreveu aos Gálatas, você vai perceber que existe um tom dentro da narrativa, e este tom dentro da narrativa não é tão agradável. Você percebe ao ler a carta aos Gálatas, e eu posso até dizer que das cartas que o apóstolo Paulo escreveu, provavelmente esta seja a que ele demonstrou mais desagrado na postura, na posição dos Gálatas, da igreja. Essas igrejas da região da Galácia demonstraram uma ação da qual o próprio apóstolo Paulo repugnou. Sentiu-se totalmente incomodado com o que a igreja dali da região da Galácia estava vivenciando. É por isso que o tom que você vai perceber dentro desta carta é um tom totalmente desgostoso. É como um pai que cria o filho. Só um minutinho que eu já retorno aqui. Carta aos Gálatas, capítulo 3. Eu vou ver se abrindo aqui um pouco a janela, que eu fechei por causa que tem uma escola aqui em frente. Estava fazendo muito barulho a saída das crianças. Eu vou ver se abrindo um pouco a janela, se melhora um pouco a iluminação. Ok? Só um minutinho. Melhorou bem pouco, mas deu uma melhorada. Acho que o problema é o celular mesmo, mas em breve Deus brada na terra e a gente melhora aí o celular para estar fazendo melhores live aí para vocês, ok? E por enquanto vamos usando o que temos. E aqui já vai um ensinamento aí para o grupo Alunos do Reino, grupo 1 e grupo 2. Não espere a melhor situação para você fazer aquilo que Deus colocou em seu coração para fazer. Faça com aquilo que está em suas mãos. A melhoria vem com o tempo. Agora, o tempo perdido, você jamais recupera. Então, faça o que estiver em suas mãos para fazer com aquilo que você tem, com a ferramenta que você tem, porque certamente Deus há de aperfeiçoar e aprimorar as suas ferramentas de uso dentro da obra dele. Então, como ainda tenho este celular, é com este celular que nós vamos gravar. Vamos lá, continuando aqui. Então, como eu vinha dizendo, você percebe um desagrado, porque Paulo, ele se coloca, eu vou colocar aqui como ele se colocando como um pai para a igreja da região da Galácia. Então ele fica muito perplexo com tudo aquilo que está acontecendo com eles, porque eles estão desvirtuados. E como eu expliquei para vocês, nós temos que entender o que aconteceu primeiro com eles, interpretar o que aconteceu com eles, para depois entender o que acontece conosco. Então o sentimento do apóstolo Paulo é que aquela igreja não era mais a igreja que ele conheceu, ministrou, ensinou.
O sentimento do apóstolo Paulo é que tudo aquilo que ele havia ensinado para aqueles irmãos era como se tivesse sido jogado na lata do lixo. Paulo está preocupadíssimo com a igreja. Paulo está de fato com um desejo de trazer uma restauração ao padrão que ele já havia estabelecido por intermédio do Evangelho de Cristo. E aqui você vai perceber em mais um capítulo da carta aos Gálatas problemas que estavam acontecendo por conta de falsos ensinos. Então você vai ver neste capítulo 3 Paulo chamando eles de insensatos. É como se Paulo estivesse dizendo: vocês ficaram loucos. Por quê? Porque abandonar a verdade do Evangelho para viver uma mentira infiltrada é loucura. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer dessa seguinte forma: ó insensatos, ó loucos, vocês estão ficando loucos. Quem foi que enfeitiçou vocês? Ou seja, quem trouxe mensagens para vocês que desvirtuou a vida de vocês do verdadeiro Evangelho? Quem está infiltrando ensinamentos errados para a fé, para a vida de vocês? É isso que o apóstolo Paulo está iniciando a carta e perguntando a eles: com quem vocês estão aprendendo aquilo que eu nunca vos ensinei? De onde está vindo esse tipo de ensinamento que está fazendo com que vocês venham se apostatar da verdadeira fé? Olha o tom que iniciamos este capítulo de número 3. Quem vos enfeitiçou para não obedecerdes à verdade? Então existe uma verdade que esse povo estava enfeitiçado para sair dela. Existe uma verdade que mensagens estavam tirando o povo daquela verdade e levando eles para outro lado que não é a verdade, então é a mentira. Então a igreja dos Gálatas estavam saindo de uma vida verdadeira para uma vida mentirosa. A igreja na região da Galácia estava saindo do evangelho verdadeiro para o evangelho... Porque existe dois evangelhos? Não, só existe um evangelho, o verdadeiro. O problema são os evangelhos xing-ling, os evangelhos falsos. Paulo, a identificar isso, escreve essa carta em tom, de fato, de desagrado. Porque não tem como ele dizer coisas boas das igrejas das Galácias se eles estão abandonando a verdade. O versículo 2, ele diz da seguinte forma: eu só queria saber isso de vocês, me responda, isso aqui é uma retórica, respondam-me. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? O que Paulo está introduzindo neste versículo 2, neste capítulo de número 3, é simples. Esse povo da igreja da Galácia estavam abandonando a suficiência de Cristo para se dobrarem para as práticas meritóricas da lei. O que os falsos mestres estavam introduzindo na igreja era que Cristo, somente Cristo, não era suficiente. Isso é muito sério. Irmã Leonice, amém. A paz do Senhor, boa tarde. Isso é muito sério o que está acontecendo aqui no versículo 2, capítulo 3 da carta aos Gálatas. Paulo identifica que aquela igreja estava recebendo ensinamentos de falsos mestres que estavam tentando mostrar para eles que somente Cristo para a salvação não era suficiente. O que Paulo está abordando aqui nesta igreja é que eles estavam começando a aprender, não dele, porque ele ensinou da forma correta. Só que outros entraram com outros ensinamentos errados, dos quais a igreja passou a pensar que somente Jesus para a salvação não era o suficiente. Ou seja, eles passaram a ensinar
que para que eles obtessem a salvação, precisava de Cristo e algo a mais. Olha o combate que o apóstolo vai fazer neste capítulo 3. Olha o versículo 3. Sois vós tão loucos, em outras versões, tão insensatos, que tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne, pela força do próprio braço. Irmã Silvia, boa tarde, Deus abençoe a tua vida também. Eles iniciaram a vida, a obra pelo Espírito de Deus, pelo trabalhar de Deus neles, pela graça, sua própria ação, com sua própria força, se auto-justificar diante de Deus. Eles estão abandonando Cristo, eles estão abandonando o sacrifício. Isso é muito sério que Paulo está combatendo. Meus irmãos, aqui está aparecendo que o sinal foi perdido. Eu cancelei o Wi-Fi, coloquei agora os dados móveis. Se o sinal tiver retornado, eu peço que os irmãos digam um ok para eu saber que os irmãos estão conectados na live. Apareceu aqui sinal perdido. Agora eu não sei se está conectado ou não. Se estiver ok, só manda um ok para que eu possa continuar aqui a nossa exposição do capítulo 3 da carta aos Gálatas. Eu vou aguardar mais um pouquinho, caso a internet tenha restabelecido, que eu desliguei o Wi-Fi, vou ficar pelos dados móveis. Caso a internet tenha restabelecido, vocês podem estar aí mandando um ok, para que eu fique ciente do retorno da... Ok, irmã Leonice, muito obrigado. Então vou dar continuidade. Então vocês observam que Cristo está sendo colocado de lado pelos ensinamentos que alguns judeus trouxeram para dentro das igrejas dessa região da Galácia. Só que Paulo não vai permitir que isso aconteça. Porque se eles começaram no Espírito, não tem o porquê terminarem na carne. Ok? Então, continuando aqui, ele vai dizer: será em vão que tenhais padecido tanto? Se é que isso também foi em vão. Aquele, pois, que vos dá o Espírito que opera maravilhas entre vós, acaso faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Tudo que eles haviam em Cristo vivenciado até hoje, Paulo está lembrando eles, não foi pelas obras da lei, mas foi pela pregação da fé. O versículo de número 6, ele começa a explicar o que eles entendiam muito bem, porque ele está lidando com judeus. E os judeus que estavam tentando implementar o retorno da lei para o meio daqueles que já haviam sido salvos pela graça de Cristo, entendia muito bem a mensagem que ele vai transmitir agora. Porque ele vai dizer: assim como Abraão creu em Deus, Abraão, pai da fé, e isto lhe foi imputado como justiça. O que o apóstolo está dizendo aqui, que não foi uma obra que Abraão fez que creditou justiça a ele. O que justificou Abraão não foi algo que ele pudesse fazer. O que justificou Abraão foi o fato dele ter crido em Deus. E é a fé de Abraão que creditou a ele a justificação. E Paulo vai começar a explicar isso. Sabeis, pois, que os que são da fé, ou seja, pela fé, são filhos de Abraão. Ora, tendo, versículo 8, a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão. Lembra quando Deus disse a Abraão: em ti serão benditas todas, eu disse todas as famílias da terra. A promessa abraâmica ou a Abraão não se estendia apenas a um povo. A promessa feita a Abraão era tão grande que se estendia a todas as famílias da terra. Todas as nações serão benditas em ti. Olha o 9. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Como? Por intermédio da fé.
Logo, não é pela carne, não é pela lei, é pela fé. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito: maldito aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Por que estão debaixo de maldição? Porque se descumprir um ponto sequer da lei, descumpriu toda a lei. Aí eu te pergunto, quem cumpria? Quem era possível de se auto-justificar pelas suas próprias obras diante da lei de Deus? Ninguém. Porque ninguém podia, ninguém tinha o poder, ninguém tinha capacidade. Isso é lindo demais, isso é evangelho. Ninguém pela lei foi justificado. Ninguém conseguia viver pela lei e ser justificado. E por que Paulo está dizendo isso? Porque mesmo eles tendo essa consciência de que pela lei ninguém jamais poderia ser justificado, falsos mestres estavam se filtrando nas igrejas da Galácia, para ao invés do povo ser justificado totalmente na pessoa bendita de Cristo, eles estavam dizendo: além de Cristo, vocês precisam dos rudimentos da lei. E Paulo está aqui como um apologeta, destacando essa verdade. Pela lei, ninguém será justificado. Pela lei, todos serão condenados. Pela lei, todos estão debaixo de maldição. Por quê? Porque bastava descumprir um único mandamento para que você fosse culpado de todos os demais. Então ninguém nunca foi justificado pela lei. Por isso, houve-se a necessidade de um Cristo, de um Salvador, que pudesse cumprir na cruz do Calvário a redenção da humanidade. É esse evangelho que Paulo pregou para eles, que no versículo 1 ele disse: perante os olhos de quem Jesus Cristo foi apresentado como crucificado. O que Paulo estava dizendo é: eu praticamente desenhei o evangelho para vocês. O que Paulo está dizendo é: eu preguei o evangelho com tanta instrumentalidade, fundamento e estrutura, que praticamente eu desenhei para vocês, e mesmo assim vocês estão abandonando o evangelho para seguir os falsos ensinamentos. Profundo apologética de Paulo dentro aqui do escrito da carta aos Gálatas. Ele não está acreditando a igreja abandonando a salvação pela fé em Cristo para tentar viver debaixo do jugo da lei novamente. Eu vou resumir agora de tudo que nós já falamos até aqui, para que eu possa trazer aos nossos dias atuais e uma aplicação para nossas vidas. O que Paulo está dizendo é que estavam ensinando da seguinte forma aos Gálatas: Jesus te salvou, mas você precisa fazer isso, isso e isso. Jesus já te salvou, já te justificou, mas além dele ter te justificado, você precisa seguir essa regra, esta regra, esta regra e esta regra. Por quê? Porque somente a cruz de Cristo não é o suficiente. Isso é muito perigoso. Continuando aqui o versículo de número 10. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei estão debaixo de maldição. 11. E é evidente, irmã Roseli Pacheco, Deus abençoe. Nós estamos na carta aos Gálatas, capítulo 3. O versículo agora é o versículo de número 11, que diz assim: e é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus. Por quê? Porque o justo viverá da fé. Aqui Paulo está tratando sobre a justificação pela fé. Na Epístola aos Romanos, ele escreve dizendo da seguinte forma: todos pecaram e carecem da misericórdia de Deus. Ok, se todos pecaram, nós estamos debaixo de uma condenação diante do justo juiz, que é o Senhor nosso Deus. E qual é a ideia da justificação pela fé? É que a justificação pela fé não é sobre o que você faz. A justificação pela fé
é sobre o que Cristo fez. É por isso que eu não sou justificado pelas minhas obras. Você não é justificado pelas suas obras. Nós somos justificados pela obra de Cristo na cruz. A ideia é, e como nós alcançamos essa justificação? Pela fé. Você não paga para ser justificado. Não há o que você fazer para ser justificado. Por quê? Porque se houvesse o que você pudesse fazer para que você pudesse ser justificado, não era justificação pela fé, era justificação pelas obras. E ninguém vai ser justificado pelas obras. Porque pensa comigo, vamos pensar. Eu, Alex Nascimento, se eu pudesse ser justificado pelas minhas obras, usa essa mente inteligente que Deus te deu. Vamos supor que eu começasse a pregar para vocês o que estavam pregando aos Gálatas, que Paulo está combatendo aqui. Meu mano, Éder Pinheiro, tamo junto. Vamos pensar o que é que estava acontecendo que Paulo está combatendo aqui. O que estava sendo ensinado para a igreja da região da Galácia é que eles podiam se auto-justificar pelas obras da lei. Irmãos, pensa comigo. Se eles podiam se justificar diante de Deus pelas obras da lei, então Cristo morreu em vão. Você concorda comigo? Se eu posso me justificar com as minhas próprias obras, para que Jesus morreu na cruz? Irmão natalício, Deus abençoe. Se eu posso me auto-justificar, Jesus morreu em vão. Não precisava ele ter vindo a essa terra, morrido na cruz do Calvário, entregado a sua vida, sido feito justiça a nós. Não havia necessidade. Se eu posso me auto-justificar, para que Jesus morreu? Pois aqui vai uma palavra que talvez não te agrade muito. Irmã Luana, Deus abençoe, paz. Pois aqui vai uma palavra que talvez não agrade muito os cristãos de hoje. Você não pode se auto-justificar diante de Deus. Não, irmão Alex, mas você não sabe o que eu já fiz pelo Evangelho. Você não pode se justificar. Não, mas se você soubesse o quanto de dízimo eu dou. Você não pode se justificar pelos seus atos. Só existe um meio de justiça diante de Deus, e está no seu Filho Jesus Cristo pendurado na cruz do Calvário. Somente a cruz de Cristo justifica o ser humano. Não é sobre o que você faz, é sobre o que Ele fez na cruz do Calvário. A justificação pela fé tira o orgulho do homem de dizer: eu fiz, eu faço, eu posso, eu tenho, eu sou. Não, você não podia, você não pode, você não faz e você não é. Agora, a cruz de Cristo, o sacrifício salvífico na cruz do Calvário, o sangue derramado de Jesus, esse sim tem poder de te justificar diante de Deus. Essa é a justificação pela fé, quando você crê no derramamento do sangue de Cristo, na ressurreição de Cristo, porque é a cruz de Cristo, o sacrifício de Cristo, que te justifica diante de Deus. Oh, aleluia! Vamos continuar aqui, o versículo é o de número 12. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Cristo, versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, louvado seja Deus, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Este texto cancela a ideia de maldição hereditária. Não existe maldição hereditária para quem está em Cristo Jesus. E eu vou ler de novo para você. Cristo, versículo 13, eu estou na Bíblia, abra sua Bíblia, capítulo 3 da carta aos Gálatas, versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Cristo nos resgatou da maldição. Já era para ter escrito um aleluia aí, mas eu estou bonzinho e vou continuar. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Oh, Jesus! Fazendo-se o quê? Maldição em nosso lugar. Porque estava escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele levou sobre si as maldições. Quem está em Cristo não tem maldição sobre a sua vida.
Oh, aleluia! Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo. E para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Então nós não estamos debaixo do jugo da lei, nós estamos debaixo da direção do Espírito, alcançada por intermédio de Cristo. Irmãos, versículo 15. Como o homem fala, se a aliança, aqui ele vai dar alguns exemplos. Se a aliança de um homem for confirmada, ninguém a anula, nem a acrescenta. Eu vou explicar aqui este versículo 15. É como se Paulo estivesse dizendo, a partir do momento que nós fazemos uma aliança com alguém, se eu fizer uma aliança com você, somente eu e você pode anular esta aliança diante de ambos. Ok? Ninguém pode acrescentar ou diminuir algo. 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não diz e as descendências, como falando de muitas, mas falando de uma só. É a tua descendência, que é Cristo. Olha que coisa linda, a promessa de Abraão conecta-se à pessoa de Cristo. É aquela ideia máxima que temos. Toda a Bíblia Sagrada aponta para a pessoa bendita de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Versículo de número 17. Digo isto, que tendo sido a aliança anterior confirmada por Deus em Cristo, a lei que veio 430 anos depois não a invalida, de forma a abolir a promessa. Primeiro, a promessa abraâmica. Segundo ponto que Paulo toca, a lei que veio 430 anos depois, lá em Moisés. Ok? Então ele está pegando a promessa abraâmica, está pegando a lei que veio por intermédio da vida de Moisés e está fazendo um link com esses dois pontos da história. 18. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa. Mas Deus, pela promessa, deu gratuitamente a Abraão. Logo, para o que é a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um mediador. Olha que interessante isso daqui. A promessa veio na época de Abraão, descendência abraâmica, que cumpre-se na pessoa de Cristo. A lei veio por intermédio de Moisés. E por que veio a lei? Paulo explica, por conta das transgressões. Porque as pessoas só saberiam o que estavam transgredindo se a luz viesse sobre a escuridão. A lei é como um farol em meio à escuridão, para que eles pudessem enxergar a negritude de ações que estavam tomando contra Deus ou contra o próximo. Então a lei era um farol que iluminava a pecaminosidade humana. E esse era o problema. Não que a lei de Deus fosse um problema, mas tornara-se um problema, porque a partir do momento que a lei de Deus iluminava, o ser humano, ele apenas enxergava o seu problema diante de Deus, mas não havia uma remissão dos seus problemas de uma forma total, porque eles tinham a necessidade dos sacrifícios diários justamente por conta disso, porque a lei os condenava e a graça justifica. Você está entendendo a diferença? Continuando, ora, o mediador não é de um só, mas Deus é um. Logo, a lei é contra as promessas de Deus? De maneira nenhuma. Porque se fosse dada uma lei que pudesse vivificar, a justiça na verdade teria sido pela lei. Só que a lei não podia justificar, a lei só condenava. Por quê? Ela era santa, ela era justa e ela era boa. E qual é o problema, Alex? É que o ser humano não é santo, não é justo e não é bom. Então, ao invés da lei justificar, ela condenava, porque ninguém conseguia ser justificado pelas práticas das obras da lei. O que Paulo está escrevendo isso daqui? Por quê? Porque eles estavam voltando para as obras da lei. Paulo está lembrando eles, para quê? Se ninguém nunca conseguiu ser justificado pelas obras da lei, por que vocês estão retornando para lá? Em outras palavras, Paulo estava dizendo, permanece em Cristo. Fica em Cristo, abraça a justificação em Cristo, porque pela lei ninguém vai ser justificado, pelas obras da lei ninguém é capaz de se auto-justificar. Versículo 22, mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Cristo fosse dada aos que creem.
Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. Em outras palavras, Paulo estava dizendo, a lei era apenas um caminho que levaria. Isso é lindo demais, irmãos. Isso é lindo demais. Pastor Douglas Flamino, graça e paz, pastor. Isso é lindo demais, porque Paulo chega à conclusão de que a lei era apenas, digamos que, um degrau do percurso. Você está entendendo isso daqui? Que a lei era apenas um degrau do percurso que levaria o povo até a Cristo. A lei era temporária. Paulo está expressando aos irmãos da região da Galácia, para que eles não voltassem a esses rudimentos da lei, porque a lei era apenas algo temporário. E Cristo, eterno. A lei era transitória, era algo que permaneceria até cumprir-se na pessoa de Cristo. Porque em Cristo nós não temos apenas a iluminação que revela as nossas deficiências diante de Deus. Em Cristo nós não temos somente um rudimentar de leis que demonstra as nossas fabilidades diante de Deus, que nos aponta como incapazes de chegarmos até o Senhor. Não! Em Cristo, sim, nós temos um vivo e novo caminho. Aleluia! Em Cristo, na pessoa bendita de Cristo, nós conseguimos esta justificação, não pelas obras, mas pela fé. Não é sobre o que fazemos, é sobre o que Ele fez. E aí ele continua e vai dizer, de maneira que a lei até nos serviu, mas não serviu como tutor, para nos conduzir à pessoa de Cristo, para que pela fé fôssemos justificados na pessoa bendita de Cristo Jesus. Aleluia! Mas depois que veio a fé, já não estamos mais debaixo dessa tutoria da lei. A mente de Paulo é: por que vocês estão querendo voltar de onde Deus já vos tirou, da servidão da lei, do aprisionamento, entre aspas, do aprisionamento da lei, fecha aspas. Se vocês já estão na liberdade em Cristo, por que retornar à lei? Paulo não está entendendo a loucura dos Gálatas de abandonar a graça de Cristo para voltar à servidão da lei, da qual eles não se justificariam nunca. Nunca haveria justificação diante da lei. A lei era apenas como um pai, sabe, um pai que pega a mão do filho, que leva ele até a escola. A lei simplesmente pegou na mão do povo, os conduzindo a um determinado lugar, e este lugar é uma pessoa, Cristo. E aí Paulo diz, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, não é pelas obras da lei, é pela fé em Cristo Jesus. Não precisa acrescentar nada, Cristo Jesus. Porque todos quanto foste batizado em Cristo, já vos revestiste de Cristo, revestistes de Cristo. Há uma nova roupagem sobre a sua vida, sobre esta fé que você exerce. E não é suas obras de justiça, é a obra do justo, que veio e fez justiça com sua própria vida naquela cruz, onde Deus tornara-se tanto o justo como o justificador. Aleluia! E é por causa disto, por causa do quê? De Cristo, que não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um na família de Deus, todos vós sois um em Cristo Jesus. Aleluia! Não é sobre tuas obras, é sobre Cristo. Não é sobre o que tu podes fazer, é sobre Cristo. E se sois de Cristo, versículo 29, o último versículo deste capítulo 3, ele lança a pergunta, ele lança a palavra: e se sois de Cristo, então sois descendência da promessa, sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Vós sois herdeiros conforme a promessa. Irmã Mara Prado, boa noite, a paz de Cristo. Aleluia. Queridos, terminamos mais um capítulo da Bíblia Sagrada, desta vez o capítulo 3, recheado da doutrina da justificação pela fé, recheado.
Você vai ver mais da justificação pela fé lá na Epístola aos Romanos, capítulo 4, capítulo 5. Nós temos todas as aulas da Epístola aos Romanos no canal no YouTube. Acessa lá. Capítulo 1 ao capítulo 16, todos os capítulos expositivos, de forma expositiva, versículo por versículo. E aqui, em mais uma vez, Paulo está mostrando aos Gálatas a insensatez deles de quererem voltarem aos rudimentos da lei, enquanto Cristo é o suficiente. E aí, eu fecho a Bíblia, porque finalizamos o último versículo, e te pergunto: será que nós não estamos cometendo o mesmo erro das igrejas da Galácia, colocando outros fundamentos sobre o povo, que não é Cristo Jesus? Será que nós não estamos, para finalizar, cometendo o mesmo erro das igrejas que estavam na região da Galácia, de acrescentar para a salvação algo além de Cristo Jesus? Pois aos alunos do reino, grupo 1, onde estamos aí com também o pessoal do alunos do reino, grupo 2, eu vos digo, não acrescente nada para a salvação, porque Deus não precisa que você dê uma caprichada no ato salvífico. O ato salvífico já foi perfeito na cruz do Calvário. Cristo é o sacrifício perfeito. Nós não precisamos errar, como os irmãos das igrejas da região da Galácia estavam errando ao ouvirem um novo evangelho sendo implantado, onde a obra de Cristo já não era mais suficiente. Além da obra de Cristo, era necessário outros afazeres para poder chegar então à tão desejosa promessa de salvação. Não. Paulo definitivamente deixa claro para os irmãos: Cristo é suficiente.